Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar mais um pouco sobre ciência à luz da palavra de Deus. E eu queria falar propriamente sobre luz, né? Essa maravilha que Deus proporcionou na vida do ser humano, que é a luz. E antes de eu falar exatamente sobre luz no contexto científico, eu queria citar a passagem onde Deus determinou que a luz foi criada, né? Em Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1, que nós entendemos aqui como que a luz foi criada, né? Então estou aqui com o meu laptop aberto. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, verso número 1. A partir do verso número 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Esses são os 5 primeiros versículos da Bíblia que fala sobre a criação da luz. Mas a luz, no contexto científico, agora falamos de ciência propriamente dita, mais precisamente de física quântica, a luz é formada de partículas chamadas fótons, né? E esses fótons, a luz, né, tendo o conhecimento da existência dos fótons, ela foi utilizada num processo que nós chamamos de experimento de fenda dupla. O que é a fenda dupla, né? É como se fossem 2 buracos na parede, de forma vertical, um em cima do outro, e a luz fosse incidida no meio desses 2 buracos, no espacinho que separa esses 2 buracos, né? 2 fendas, né? Dois orifícios em forma de fenda na parede e a luz incidindo exatamente no meio deles. Só que essa distância entre as 2 fendas, nesse experimento, foi uma distância muito pequena, da ordem de 10 elevado a menos 10, ou seja, 0,0000 reticências 1, com 10 casos decimais. Uma unidade, inclusive, que nós chamamos de angstrom. Então, 0,0000000001. Essa que é a distância em metros, né, dessas 2 fendas. E num sistema computadorizado, né, de análise e simulação computadorizada, pôde-se perceber que ao incidir a luz no meio dessas 2 fendas, as partículas que compõem a luz, chamadas fótons, elas escolhiam, entre aspas, a fenda a qual deveria passar. Não existe uma ordem, não existe uma lei algébrica, não existe álgebra para definir, né, por que e como que esses fótons escolhiam a fenda qual gostaria, né, entre aspas, de ultrapassar. Por que esses fótons escolhem, entre aspas, uma fenda ou outra para ultrapassar? É o que até hoje não é respondido, porque não há uma física, né, uma ciência determinada para se explicar tal fato. Por conta disso nasceu a física quântica, ou a mecânica quântica, que ela nasceu exatamente no sentido de analisar a mecânica microscópica, a mecânica que fora do contexto macroscópico, do contexto físico a olho nu, não se consegue perceber, né? Então a física, por exemplo, de partículas elementares, como essas partículas interagem entre si, é diferente de como os objetos, a matéria na natureza, a matéria palpável, a matéria visível a olho nu, ela se comporta uma em relação à outra. Daí nasceu a mecânica quântica. Agora, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Por que eu citei a palavra de Deus, né? Olha só que interessante. A partir do versículo 6, disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa as águas. E quando chega lá no versículo 14 do primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, ó: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos.
e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. No primeiro dia Deus criou a luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E somente no quarto dia ele adequou a luz para a sua obra, para a obra que ele amaria e ama até hoje em maior intensidade, que é o ser humano. Deus ele levou 3 dias para preparar a luz para a recepção do ser humano, para que o ser humano pudesse gozar, apreciar, né, ser privilegiado pela luz de Deus, que é uma parcela muito ínfima de toda a glória de Deus que nós percebemos. Então, o Sol e as estrelas, que eu vou falar em outro vídeo, que eles compõem-se, na verdade, de fusões nucleares, de diversas fusões nucleares que ocorrem em milésimos de segundo, e muitas delas sobrepostas, por isso criando esse ser extraordinário que é o Sol, e que são também as estrelas. Existem estrelas, inclusive, que se acabam devido à tamanha quantidade de fusão nuclear. A gente vai falar nisso em outro vídeo, mas essas fusões nucleares se dão exatamente de acordo com o conceito do princípio da fenda dupla, do experimento de fenda dupla. As partículas interagem de uma forma que a gente não consegue determinar, a gente só consegue estimar alguma coisa na mecânica quântica. A mecânica quântica, ela não é determinística, ela é probabilística, porque quem determina é Deus. Deus determinou: haja luz, e houve luz no primeiro dia. No quarto dia ele determinou: haja luminares sobre a terra. Então essa luz ela foi condensada a astros, o que chamamos de astros e estrelas, para que o ser humano gozasse da luz, porque é uma ínfima parte da glória de Deus representada através da luz solar, da luz das estrelas, da luz refletida sobre a lua à noite, e que o ser humano assim aproveita de alguma forma, pode contemplar de alguma forma. Para a glória de Deus tudo foi criado, para a glória de Deus tudo deve ser dedicado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Falaremos mais acerca desse assunto nos próximos vídeos. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.